As plantas do seu jardim estão à mercê de uma praga de insetos insaciáveis. Uma horda faminta que certamente irá destruir tudo em seu caminho. Porém, a natureza se encarrega de manter tudo em ordem. O mundo secreto dos jardins. Louva a Deus. Distribuição Sinapse. Uma maneira de proteger suas plantas favoritas, evidentemente, é povoar seu jardim de predadores. Você ouve bastante a respeito das joaninhas e seu apetite por afídeos, porém um dos meus predadores favoritos é o louva-a-Deus. Eles são bem melhores de se manter no seu jardim e são fascinantes de se olhar. É claro que o segredo é não confiar em um determinado predador, mas sim ter uma diversidade de criaturas, uma vez que diferentes predadores se alimentam de diferentes pestes. E o louva-a-Deus se adequa muito bem a esse cenário. Em uma manhã de primavera, enquanto o sol aquece o jardim, os jovens louva-a-Deus começam a brotar na superfície. Eles passaram o inverno inteiro abrigados em uma dura e espumante massa de ovos e chegou a hora de centenas deles se contorcerem para fora de seus pequenos calabouços e ganharem céu aberto. Quando os jovens louva-a-Deus se esforçam para sair à superfície, eles se dispersam, pois se não tomarem cuidado quando a fome apertar, poderão ser devorados pelos próprios irmãos, e isso não é nada bom. É melhor que saiam e cuidem de suas próprias vidas. Tantos deles agrupados se tornam alvos fáceis para os predadores. Como todos os insetos, os louva-a-Deus depositam uma grande quantidade de ovos, criando assim um potencial para o surgimento de uma nova população, mas boa parte não sobrevive. Muitos tipos de pássaros se alimentam deles, e de aranhas também. Na verdade, eles são tão saborosos como outros insetos. E ser um predador não garante nenhuma proteção especial. Apenas alguns desses jovens louva-a-Deus escaparão das garras da morte. Solitários em um enorme jardim cheio de perigos, todo dia é uma batalha pela sobrevivência. Mas se forem rápidos o bastante para iludirem e escaparem de seus inimigos, crescerão e atingirão a fase adulta no final do verão. Don't ever stop dreaming, even when things look dark. Hang on to your hopes, my friend. You can make a new start. Yesterday is behind us. Make the future your own. Though there will be some hills to climb, you won't ever back down.
A essa altura, com 1 ou 2 semanas de desenvolvimento, os louva-a-Deus são bem pequenos. Só se alimentam de minúsculas criaturas como afídeos, mosquinhas de frutas e seres desse tipo. Basicamente, os louva-a-Deus vão atacar qualquer coisa que se mova. Eles não são exigentes, mas a presa tem que ter o tamanho certo. Até mesmo uma indefesa lagarta estará a salvo de um jovem louva-a-Deus se for muito grande para ele. E mesmo quando as condições são boas, eles ainda podem perder a chance de uma boa refeição. Realmente não é todo tipo de predador que se beneficia o tempo todo. E os jovens louva-a-Deus ainda têm muito a aprender. Muitos deles simplesmente morrem de fome, pois não é assim tão fácil ser um predador. É bem mais difícil do que comer grama. A estratégia de caça de um louva-a-Deus é bem simples. Em vez de tentarem correr atrás de sua presa, eles ficam parados, quietos e atacam qualquer coisa que chegue perto. Eles têm um apetite voraz, afinal, devem continuar comendo para crescer. Acontece que algumas criaturas acabam entrando em sua área, obviamente para conseguirem algum alimento. E o que ele faz é ficar parado esperando a entrada da presa. No mundo dos louva-a-Deus, tamanho é documento. Quando eles nascem, não têm o tamanho da unha de um dedo mínimo. Mas com o avanço do verão, essa pequena criatura acaba ficando grande como a palma de uma mão. Comendo tanto assim, o louva-a-Deus cresce até o quanto o seu exoesqueleto o permitir. Sua superfície é bem rígida e não expandirá além de um certo ponto. Portanto, se a criatura quer crescer ainda mais, nesse ponto, ela deve se livrar da velha pele e emergir com uma pele nova, macia e flexível, que permite sua expansão. Claro, ele não sai todo por igual, nem se divide por inteiro. E tirar seus pés de fora do velho exoesqueleto, ao redor de suas pernas, é como tirar um pé para fora de uma bota atolada na lama. Esse é um momento muito vulnerável para o louva-a-Deus. Eles ficam completamente imobilizados por até 1 hora, à mercê de qualquer grande predador de jardim que note sua presença. Toda vez que um louva-a-Deus emerge de sua pele, o que parecia ser uma ninfa vai ficando com o aspecto de adulto. Por exemplo, as asas de um jovem louva-a-Deus são geralmente bem pequenas, bem reduzidas e não são capazes de serem usadas para voar. Mas a cada etapa, as asas vão ficando ligeiramente maiores, mais longas e, finalmente, nos últimos estágios de ninfa, eles já estão prontos para voar. Para que um louva-a-Deus cresça em seu ritmo máximo, ele precisa caçar e comer constantemente. Por isso, não importa se é dia ou noite, eles adoram caçar o tempo todo. E claro que podem variar a presa que estão caçando. Eles comem muitas criaturas noturnas, muitos insetos, como as mariposas e larvas. Eles não são nem um pouco seletivos. Comem praticamente tudo que se move ao seu redor. Para se criar um jardim saudável, cheio de insetos, e eu não acho que um jardim pode ser considerado saudável se não tiver um monte deles, você precisa de uma variedade de espécies de plantas, para que todo tipo de inseto tenha um lugar para chamar de lar. Desse jeito, a natureza irá lhe fornecer um controle de pestes bem melhor do que muitos pesticidas químicos.
A maioria dos controladores de pestes do seu jardim são silenciosos. Existem muitos agentes parasitários e vários tipos de doenças na natureza, mas é muito difícil observá-los diretamente. Com os louva-a-Deus você consegue ver alguma ação. Eles atacam praticamente qualquer coisa e são grandes e lentos o bastante para que você possa vê-los trabalhando no seu jardim. Isso ao menos lhe dá alguma esperança de que seu jardim não ficará completamente à mercê de todo tipo de insetos comedores de plantas. Nenhum predador irá resolver todos os problemas do seu jardim, mas o louva-a-Deus consome uma quantidade de presas impressionante, e eu particularmente considero como o maior problema os gafanhotos. Quando se tornam grandes, eles podem causar um dano enorme à vegetação de um jardim e os louva-a-Deus ficarão bem contentes de os terem como presas. Se a prioridade é manter as flores no seu jardim, não há pontos contra o louva-a-Deus. Eles jamais comem qualquer vegetação. São puramente carnívoros, predadores até o fim da vida. Se você quer preparar uma estratégia, uma emboscada para esperar uma presa, uma das coisas que deve fazer é desaparecer na paisagem. Os louva-a-Deus têm uma maneira elaborada de se camuflarem e desaparecer no meio ambiente. Os louva-a-Deus europeus são geralmente verdes ou marrons, e devido às suas longas pernas e seu corpo fino, podem se disfarçar como folhas ou galhos. Esse disfarce é sua principal estratégia de defesa, combinada com a habilidade de permanecerem imóveis por horas a fio, o que é muito eficiente. Outra defesa dos louva-a-Deus é tentar parecer ainda mais ameaçadores do que já são. Para afugentar potenciais predadores, eles levantam as patas traseiras de suas pernas posteriores e abrem suas pernas dianteiras e revelam olhos que dizem: "Você não vai querer se meter comigo." Algumas vezes, os louva-a-Deus dos países tropicais têm disfarces ainda mais elaborados. Alguns deles são estruturados para parecerem folhas mortas. Outros, como flores. Talvez uma orquídea ou alguma outra espécie específica de seu próprio habitat. Há uma grande variedade de cores e detalhes, mas todos os louva-a-Deus têm basicamente a mesma estratégia de defesa, de se misturarem ao seu meio ambiente. E eles vêm sendo bem-sucedidos nisso ao longo de milhões de anos. Os louva-a-Deus são criaturas especiais. Eles têm algo que muitos insetos não possuem: um sistema de visão binocular. Ambos os olhos são localizados na frente da cabeça, como nos humanos ou nas águias e falcões. Assim, ambos os olhos enxergam a mesma imagem, mas como há uma distância considerável de um para o outro, as imagens não são idênticas, e é essa diferença que os permite perceber a profundidade. E sua percepção de profundidade é essencial para que sejam capazes de atacar a presa com precisão. O que eles fazem é usar suas mandíbulas para pularem em cima do corpo da presa e começar a comê-la viva. E suas mandíbulas são bem poderosas para poderem penetrar o exoesqueleto de praticamente qualquer coisa que pegarem. Devido ao fato de sua cabeça estar localizada sobre seu longo corpo, eles também têm uma grande mobilidade. Se você é um predador que persegue presas aonde quer que vão, mesmo que estejam embaixo de você, acima, ao redor ou em qualquer lugar, sua cabeça deve ter um bom grau de movimentação. E, de fato, eles podem gerá-la mais de 300 graus, quase 360 graus para perseguir a presa. Então, o que eles fazem é ficar numa área de tráfego intenso. Você vai ver que os louva-a-Deus irão achar um cacho de frutas ou de flores e vão ficar ali no meio do cacho, só esperando.
Eles possuem essas patas dianteiras como garras com movimentos elásticos, mas que na verdade são mais parecidas com facas. Com as pontas cerradas que lhe permitem agarrar firme qualquer presa que aparece. Aprendem que algumas coisas são bem melhores do que outras. Como, por exemplo, alguns insetos que acumulam toxinas em seus corpos. Algumas tentativas e eles descobrem surpresos que não querem mais comê-los. Depois de algum tempo, descobrem que alguns tipos de presas podem ser bem ameaçadoras. Os louva-a-Deus não são estúpidos. Eles aprendem a reconhecer uma presa inadequada. Observar os louva-a-Deus pode ser bem monótono. Eles passam horas e horas se arrumando, certificando-se de que toda a sua superfície, todos os seus espinhos cerrados em suas patas dianteiras estão em forma, limpos e livres de bactérias, armados e prontos para atacar. Dá a impressão de um soldado ali parado, segurando um rifle, limpando o cilindro de sua arma. A hora em que os louva-a-Deus estão mais vulneráveis é quando estão voando. Se um louva-a-Deus está voando à noite, por exemplo, é presa fácil para os morcegos. Porém, eles têm ouvidos entre suas duas pernas traseiras, que parecem estar sintonizados na alta frequência dos pulsos sonares dos morcegos. Então, enquanto o louva-a-Deus voa, ele detecta a presença de um morcego caçando ao redor. E se o morcego está próximo demais, eles ou dobram suas asas e caem no solo, torcendo para que o morcego não seja capaz de segui-los tão rápido, ou então executam manobras evasivas, fazem um zigue-zague até caírem de tal forma que voam ligeiramente sobre a vegetação, cruzando-a, até onde haja obstáculos suficientes para confundir a habilidade dos morcegos em detectá-los com o seu sonar. É praticamente como faz um míssil, planando pelo topo das montanhas para que não possam ser detectados por um radar. Ao final da fase de crescimento, os louva-a-Deus estão suficientemente grandes e se tornam maduros sexualmente. Chega a hora do acasalamento. E o sexo vem com uma boa dose de risco. Esse risco é a crença popular de que os machos normalmente são comidos pelas parceiras no ato. Ah, mas isso não é tão comum. Apesar de que, às vezes, isso pode ocorrer. O que acontece é que as fêmeas ficam bem grandes e engravidam. Na verdade, os ovos se desenvolvem em seu interior. Os machos, enquanto isso, estão atrás de suas possíveis parceiras, procurando fêmeas. E quando as encontram, têm que se aproximar com cuidado para que sejam capazes de acasalar sem parecer uma presa. Então, eles têm que proceder com muita cautela. De fato, o macho pode contribuir para o sucesso da fêmea ao depositar os ovos, sendo parte do seu almoço. E não há razão alguma que justifique que o macho ainda tenha sua parte superior do corpo durante o acasalamento. Ela pode comer sua cabeça, seu tórax, mas seu abdômen ainda continuará transferindo o esperma para dentro dela. Então, por que não comê-los?
Uma vez que a fêmea já acasalou, sua função é a de procurar um local adequado, normalmente um local protegido em um galho ou dentro de uma construção. Elas podem desovar praticamente em qualquer lugar do seu jardim. Ela irá depositar uma massa espumante repleta de ovos. Cada ovo é colocado em uma câmara separada e sobre elas é colocada uma camada de uma espécie de espuma. Mais ovos e, finalmente, no topo da massa de ovos, uma abertura com uma espécie de válvula, da qual emergem as larvas que vão sair desta massa. É realmente uma estrutura muito complexa, uma obra bem estruturada, e aparenta ser produzida num processo aleatório e disforme. Mas, na verdade, nós ainda temos muito a aprender em termos de construir estruturas simples e eficazes assim. Os louva-a-Deus estão mais avançados. Os adultos continuarão a se alimentar sempre que ainda houver insetos ao redor e sempre que a temperatura for quente o bastante para isso. À medida em que o ano vai acabando e a temperatura baixando, eles diminuem o ritmo e às vezes simplesmente morrem. Como legado, deixam seus ovos. Protegidos dos ventos cruéis do inverno por uma espuma protetora, centenas de ovos de louva-a-Deus esperam o longo inverno passar. Versão brasileira Alcateia.